Dando continuidade à aula anterior, hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. Então, se a gente tinha uma distribuição de várias cargas pontuais antes, a gente resolvia isso fazendo um somatório. Somava o campo devido a cada uma das cargas. Para uma distribuição contínua de carga, a gente só vai mudar isso para uma integral. Então, ao invés de fazer um somatório de QI sobre RE ao quadrado, na direção RI chapéu, agora a gente vai fazer uma integral em dq, um elemento infinitesimal de carga, de R chapéu sobre R ao quadrado de novo. Lembrando, esse R diferente é um R da posição relativo ao elemento de carga que eu estou integrando. Então, para a gente fazer essa integral, a gente vai precisar transformar esse dq em um elemento geométrico que possa ser integrado no espaço. E isso a gente faz usando a densidade de carga, linear, superficial ou volumétrica, ou seja, carga por unidade de comprimento, área ou volume. Cada uma dessas vai me dar um elemento de carga dq. Vai ser lambda dl', sigma dA' ou ρ dV'. Notem que o elemento geométrico, eu estou sempre colocando linha aqui, para lembrar que essa integral não é sobre um elemento de área ou de volume qualquer. É um elemento de área, volume ou comprimento de onde eu tenho as cargas, né? Então, o vetor linha é referente à posição do elemento de carga fonte que eu estou calculando. Essas densidades elas podem ser constantes ou não. Para a maioria dos casos que a gente vai ver agora no começo, a gente vai considerar que esse ρ, sigma ou lambda é uma densidade constante de carga. Mas não precisa ser o caso, mais para frente a gente vai ver isso. Então, tem um procedimento padrão que é basicamente pegar a carga, né, ou o objeto carregado do qual eu quero calcular o campo e dividir ele, né, dividir essa carga total em pequenos pedacinhos de carga ΔQ, achar qual que é o campo gerado por ΔQ, e aí eu somo ou integro esses campos, né, usando a simetria do problema. Para fazer isso, eu preciso expressar esse ΔQ como uma função da densidade de carga para eu ter uma geometria sobre a qual eu vou fazer a integral. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui vai ser calcular o campo de uma linha carregada, tá, uniformemente, com uma densidade de carga constante, num ponto D a uma distância, um ponto P a uma distância D perpendicular a essa linha de cargas. Então, eu vou chamar esse eixo vertical de eixo Y e eu quero calcular o campo de um elemento de carga ΔY, né, que vai estar uma distância RI ou RJ. Então, eu já vou começar explorando a simetria do problema. Então, se eu tenho esse eixo aqui, onde eu tenho a minha distância D, eu vou chamar ali o ponto zero, então eu tenho acima dele e abaixo dele. E o que a gente vê é que para cada ponto acima desse eixo, eu vou ter um ponto abaixo, de forma tal que essa componente vertical do campo, né, eu tenho um campo aqui, eu vou ter a componente horizontal, né, perpendicular ao fio, e a componente vertical, paralela ao fio. Para cada ponto acima do eixo, eu vou ter um ponto abaixo do eixo, de forma que essas componentes verticais, né, esse campo aqui vai ter uma componente vertical para cima, esse aqui vai ter uma componente vertical para baixo, essas componentes verticais vão se anular mutuamente, porque eu estou pegando essas distâncias aqui, RI e RJ são iguais. Então, eu já, usando a simetria do problema, eliminei uma parte do problema, que é o seguinte: eu não preciso calcular a componente Y do campo. Ele só vai ter componente horizontal, só vai ter componente X. E a componente X é basicamente eu pegar esse campo I do elemento de carga ΔQI e multiplicar pelo cosseno do ângulo θI. Né? Para pontos mais perto do eixo, esse ângulo é menor. Para pontos mais afastados do eixo, esse ângulo é maior. Então, eu escrevo o campo de forma explícita aqui em função de ΔQ e desse cosseno de θI. Vou explorar a geometria, tá certo? Então, RI é a tangente de um triângulo retângulo, então a soma dos quadrados dos catetos. E o cosseno de θI vai ser D sobre RI. O RI eu já sei como escrever ele, é a raiz de YI ao quadrado mais D ao quadrado. Então, o meu campo, a componente X, vai ser a somatória desses campos EI e X, que eu escrevi em detalhes ali dentro da somatória.
mas eu quero fazer uma integral. Então, é só eu pegar aquele ΔQ e escrever como um elemento infinitesimal de carga dq, e eu tenho a integral, eu tenho o meu campo resultante devido a um fio de carga. Para fazer essa integral, então, a gente vai pegar esse dq, escrever ele como uma função da densidade de carga lambda, lambda é Q sobre L, ou seja, ΔQ sobre ΔY. Né? Se a densidade de carga é constante, eu posso fazer isso. Se ela não for constante, o problema tem que dar como que é a função lambda, tá? Para vocês. Então, vai ser ΔQ sobre ΔY ou dq dy. Então, o meu elemento de carga dq, eu posso escrever ele como lambda dy. Eu tenho essa integral aqui para resolver, reescrevendo ela agora de forma mais bonitinha. Para resolver isso, eu vou usar uma substituição trigonométrica. Então, lembrando lá do meu problema, a tangente de θ eu posso escrever como y sobre d. Então, y é d tangente de θ, dy é d secante ao quadrado de θ dθ. Eu mudo a minha integral, então modifiquei também os intervalos de integração. Ao invés de menos infinito a mais infinito, eu estou indo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Ou seja, esse ângulo θ ele vai de menos 90 até 90 graus e cobre o fio inteiro, né, considerando um fio infinito de carga. E eu posso fazer uma última substituição ali para simplificar ainda mais essa equação, que foi o que eu fiz aqui no denominador. Né? Y² mais d² vai ser d² secante ao quadrado de θ, porque a secante é 1 mais tangente ao quadrado. Então eu tenho meu campo x, a minha integral finalmente escrita nessa forma aqui. Eu simplifiquei, de novo, eu simplifiquei secante ao quadrado aqui. Sobra uma secante no denominador, mas secante é 1 sobre cosseno, então eu tenho simplesmente uma integral do cosseno que vai dar menos seno. Basta substituir nos intervalos de integração. Eu tenho o campo elétrico de um fio infinito de carga escrito em função da sua densidade de carga. Lambda sobre 2πε0, 1 sobre d, na direção x chapéu. Mas, na verdade, essa direção x chapéu, né, é qualquer direção que seja perpendicular ao eixo do fio. Então, eu posso escrever isso em coordenadas cilíndricas para ficar mais geral. Lambda sobre 2πε0, 1 sobre s na direção s chapéu. Esse s aqui, eu estou seguindo a nomenclatura mais próxima do livro, se não me engano, que é o raio na direção, em coordenadas cilíndricas. Outro exemplo, calcular o campo devido a um anel de carga. O campo do fio, a gente vai usar uma técnica mais avançada, que é a lei de Gauss, dá para calcular ele, mas o campo de um anel de carga não tem simetria o suficiente para a gente usar a lei de Gauss. Então a gente tem que calcular na raça mesmo. Então vamos fazer isso como exemplo. Então eu tenho um anel de raio Rzão e eu não vou querer calcular o campo em um ponto qualquer do espaço. Eu quero calcular o campo em um ponto sobre o eixo que passa pelo centro desse anel. E eu vou colocar um ponto a uma distância genérica z. Então eu vou ter esse vetor r, eu devia ter chamado de r', mas enfim, é um vetor que mostra a distância do elemento de carga do anel até o ponto onde eu quero calcular o campo. Olhando isso de lado, né, tirando essa perspectiva bonita só para a gente poder explorar melhor a simetria do problema, eu vou ter que, para cada ponto do anel, eu tenho um ponto diametralmente oposto. E por que eu pego o ponto diametralmente oposto? Porque esses elementos de campo gerados por cada um deles, quando eu for somar esses vetores, eu de novo vou eliminar uma parte deles. Só vai sobrar a componente perpendicular ao plano do anel. A componente paralela ao plano do anel, ou se quiser de forma mais simples, a componente horizontal aqui vai se cancelar. Para cada par de pontos diametralmente oposto no anel, essa componente horizontal vai se cancelar. Então eu já sei que o meu campo elétrico, que vai depender dessa distância z ao centro do anel, também só vai ter componente na direção z. Então um é a parte funcional, né, depende de qual distância, a distância z, e o outro é a parte vetorial, né, qual direção que ele vai estar só na direção z. Então, para pontos aí, a gente tem uma simetria que a gente consegue explorar para simplificar as contas, ou para fazer menos contas. Já vou escrever aqui a densidade de carga, Q sobre L, né, a carga total dividido pelo comprimento do anel, que é 2πr. Então, dq igual a lambda dl. O campo
né, que eu quero calcular é 1 sobre 4πy0 integral de dq sobre r ao quadrado. Veja que eu não botei nenhum vetor aqui, porque eu já estou pegando só uma componente do vetor. Então, estou pegando em escalar. A direção, eu já sei que é a direção z chapéu. E aí, não esqueçam, que nem eu fiz aqui, cosseno de θ. Eu já peguei esse ângulo θ e estou projetando esse vetor, esse elemento de campo de cada elemento de carga, e estou projetando já, estou pegando só uma componente dele. Tem a outra componente, mas elas vão se anular quando eu fizer a integral no anel, então eu já estou pegando só uma componente mesmo. Então eu vou ficar com essa integral de dl sobre r ao quadrado cosseno de θ, explorando a geometria do problema, escrevendo, né, r ao quadrado e cosseno de θ em função dos dados do problema. Isso é muito importante, sempre deem a resposta em função dos dados que o problema deu, né, e não em função de qualquer outra coisa. Eu vou escrever o campo como isso daqui. Notem que Z, esse Rzinho aqui, esse módulo, é sempre o mesmo, né? Sempre constante. Eu chamei de Rzinho aqui só para diferenciar o ponto diametralmente oposto. Mas esse Z, esse R e esse Rzão, que é o raio do anel, é tudo constante. Então eu sobro só com uma integral em dl. E essa integral é em todo o anel. Bom, isso aqui vai me dar simplesmente o comprimento do anel. Então, substituindo na expressão para o campo, eu vou chegar numa resposta final desse tipo aqui. Q sobre 4πy0, Z sobre R. Z sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios na direção Z chapéu. Esse é o campo sobre pontos em um eixo, que estão no eixo que passa pelo meio do anel. Para eu calcular o campo de um disco, a gente vai usar o resultado do campo do anel. Então eu vou escrever aqui o campo do disco. Vai ser, basta eu somar os campos de vários anéis com raios R que vão variando de 0 até o raio do disco, né? Se é um disco, eu vou ter uma densidade superficial de carga, que é Q sobre a área, Q sobre πr ao quadrado. E aí, eu fiz um desenho mais para mostrar. Eu vou pegar um anel, desculpa, de raio Rzinho e espessura infinitesimal dr. Eu vou abrir isso, né, para escrever a área desse anel, a área infinitesimal desse anel como 2πr vezes dr. E aí, o campo do anel a gente já calculou, eu sei que é esse daqui. Cada anel vai ter uma carga dq, então o sigma vai ser dq sobre dA, então dq é sigma dA, vai ser sigma 2πr dr. Mas eu tenho um lambda aqui, né? Então, para escrever o lambda, eu vou falar, ó, lambda é dq sobre o comprimento de cada anel. E o dq eu já escrevi em função do sigma, então eu consigo escrever lambda em função de sigma. Então, lambda vai ser sigma dr, eu vou substituir na expressão ali do campo dos anéis e vou integrar de 0 até o raio do disco para calcular. Então, eu integrei em cima de outro resultado que eu já tinha. Eu vou escrever o campo do disco como a soma de vários campos de anéis. De novo, né, a gente está calculando o campo do disco em um ponto em cima do eixo que passa pelo meio do disco. Então, eu vou fazer algumas substituições para facilitar a integral. E não pode esquecer, quando fizer a substituição de variável, tem que trocar os limites de integração também. Vou ficar com uma integral de 1 sobre 2u elevado a 3 meio, né? Integral em du. Isso aqui vai dar u elevado a menos 3 meio, né? Então cai um fator 2/3 ali. Substituindo nos limites de integração, enfim. Aqui é só conta, é só álgebra. Eu vou ficar com uma expressão do campo de um disco, dado por isso daqui, sigma sobre 2 é ε0, z sobre o módulo de z, menos z sobre z ao quadrado, menos r ao quadrado. E aí aqui a gente vai fazer uma última aproximação para terminar. No limite r muito maior do que z, ou seja, se o disco for infinitamente grande, ou de outra forma, se eu estou pegando um ponto que está muito, muito, muito próximo da superfície do disco, que dá na mesma, ou seja, eu estou pegando um disco infinito, digamos assim, o campo elétrico vai dar constante. Vai dar simplesmente sigma, a densidade superficial de carga, sobre 2ε0 na direção z chapéu, na direção perpendicular ao disco. Se eu pegar pontos que estão abaixo do disco, vai ter só um fator menos aqui, né, porque o campo vai estar para baixo. Se a carga do disco for positiva. Se ela for negativa, tem esse sinal, o sigma toma conta. Né? A densidade vai ser positiva ou negativa dependendo do sinal das cargas que eu tenho ali. E isso aqui
é o campo de um plano infinito de carga, tá certo? Ah, mas o disco e o plano é a mesma coisa? Se eles forem infinitos, sim, né? Porque tanto faz qual que é o formato da borda se o objeto é infinito. Só quer dizer que eu tenho uma região plana onde tem carga. Se lá na borda ele é um elipse, um círculo, um coelhinho, tanto faz, né? Desde que ele seja infinito, eu não tenho como saber qual que é a modificação que o campo das bordas traz, ok? Então esse é um campo infinito de carga, a gente vai calcular isso depois usando lei de Gauss, vai chegar nesse mesmo resultado. Então, para a aula de hoje era só, a gente viu alguns exemplos de como calcular campo elétrico integrando diretamente a partir das cargas, ok? Depois a gente vai ver técnicas melhores que facilitam a conta, explorando objetos que têm alta simetria. Até a próxima. Tchau, tchau.